27, versículo 27 em diante, diz assim: nisso, os soldados do governador levaram Jesus ao pretório e reuniram em torno dele a corte, e despindo-o, vestiram-lhe um manto de escarlate, e tecendo-lhe uma coroa de espinhos, puseram-na na cabeça, e na mão direita uma cana. Ajoelhando-se diante dele, o escarneciam, dizendo: salve, rei dos judeus. E cuspindo-lhe, tiraram-lhe a cana e davam-lhe com ela na cabeça. Depois de o terem escarnecido, despiram-lhe o manto, puseram-lhe suas vestes e levaram-no para ser crucificado. Eu quero nessa noite falar um pouco a respeito de Jesus. E quando nós falamos de Jesus, nós precisamos atentar para tudo que o Espírito Santo quer ministrar ao nosso coração. Esses dias, semana passada, aí foi a Páscoa, e nós ouvimos muito falar a respeito da morte e ressurreição de Jesus. Ouvimos pregações em todas as igrejas, foi cantatas, teatro, Páscoa, cantata, teatro, né? Tudo referente à Páscoa. E aí mudávamos os canais da televisão, era filme de Jesus, e filme de Jesus, e filme de Jesus, e falando de Jesus. O mundo, ele lembra de Jesus em alguns pontos, ou alguns dias determinados do ano. O mundo que nós estamos vivendo, eles têm uma ideia de um Deus muito longe, muito distante. Um Deus que morreu, um Deus que viveu lá atrás, mas que isso é coisa dos antigos. E nós vivemos num tempo muito moderno, onde talvez não caiba Jesus. Nós vivemos em tempos modernos, talvez aonde não caiba na mentalidade da sociedade os princípios e os valores do reino de Deus. E quando muitas vezes nós vamos falar de Jesus para algumas pessoas que ainda não tiveram a oportunidade de conhecer sobre esse Jesus, elas acham que esse papo de crente, esse papo de Bíblia, de Jesus é algo de muito tempo atrás. E aí quando nós começamos a ler a palavra de Deus, e nós precisamos meditar nessa palavra, a Bíblia diz: medita no livro da lei, de dia e de noite. Então, ler a Bíblia é uma coisa. Agora, meditar na palavra de Deus é algo completamente diferente do ler a Bíblia. Porque ler a Bíblia, nossos olhos, eles correm por um texto muito rápido, e muitas vezes nem lembramos o que lemos, ou não entendemos o que lemos. Isso acontece comigo, e talvez aconteça com você também. Eu começo a ler um livro, às vezes meio disperso, e eu leio depois que eu li umas 15 páginas do livro, eu preciso voltar lá no começo, porque eu dá uma chacoalhada na cabeça e falo: nossa, não estou entendendo nada. E aí volto lá no começo e começo a ler com mais calma. Por quê? Porque o passar dos olhos não gera entendimento. O que gera entendimento é o meditar naquilo que nós estamos lendo. E com a Bíblia é a mesma coisa. Se nós pegarmos a Bíblia e lermos a Bíblia por si só, não haverá transformação, porque nós não traremos a verdade escrita nesta palavra para aplicação na nossa vida. Mas quando nós paramos para meditar e se colocar um pouco no lugar de tudo que aconteceu, o nosso coração começa ou se alegrar ou se entristecer. Talvez já tenha ido em algum velório ao longo da sua vida. Tem gente que não gosta de velório, mas fato é que nós já perdemos alguém da nossa família, e já tivemos amigos que perderam alguém da família. E quando nós chegamos, muitas vezes num velório, nós dizemos assim: poxa, meus sentimentos, eu sei o que você está sentindo. Talvez nós podemos imaginar o que a pessoa está sentindo, mas saber o que realmente a pessoa está sentindo, nós nunca saberemos. Ainda que tenhamos passado por momentos parecidos, momentos iguais, mas cada um vive uma intensidade diferente.
Sim ou não? Mas aí quando a gente vai ler na Bíblia, lógico que nunca nós vamos conseguir dimensionar tudo que Jesus passou por nós. Nem assistir um filme talvez mais bem feito, não sei se pode dizer que ele é o bem mais feito, mas o Paixão de Cristo. E nessa Páscoa, eu não sei que canal que estava passando, mas a hora que eu mudei lá no canal, estava faltando 5 minutos para acabar o filme Paixão de Cristo, e fazia tempo que eu não assistia. E eu comecei a meditar em tudo aquilo que Jesus passou, sendo representado naquele filme, mas sabendo que nem tudo foi conseguido colocar num filme. A realidade é muito mais forte, muito mais pesada. Ainda que escreva um livro ou faça um filme da história da minha vida, mas não vou conseguir atingir os momentos mais difíceis que eu vivi. Então, quando a gente lê a Bíblia, nós precisamos meditar na palavra de Deus. Diga assim: eu preciso meditar na palavra de Deus. Porque se nós não pararmos para entrar no texto e tentar entender o que aconteceu, nós nunca conseguiremos viver plenamente uma vida cristã. Nós vamos viver uma vida muito de oba-oba. Porque é isso que muitas pessoas, e não estou dizendo aqui, estou falando no contexto geral, estão vivendo hoje. Há pouco tempo atrás ser evangélico era moda. Há pouco tempo atrás andar com uma Bíblia embaixo do braço era sinal de status. Hoje já está meio apagado esse negócio. Mas fato é que as pessoas hoje já não têm mais tempo para servir a este Deus ou viver a vida que Deus espera que viva. E aí quando a gente lê esse texto aqui, fala no versículo 29, e tecendo uma coroa de espinhos, puseram-lhe na cabeça e na mão direita uma cana, e ajoelhando-se diante dele, escarneciam dizendo: salve, rei dos judeus. Talvez não tenha sido aí que começou o bullying, mas quem já sofreu bullying sabe como é difícil ser escarnecido, não é? Quem já sofreu bullying porque ser gordinho, porque é magrinho, porque é altinho, porque é baixinho, ou porque gagueja, ou porque tem o cabelo bom, porque tem o cabelo ruim, já passou por algum momento desse de bullying, sabe como é ruim ser escarnecido? Agora imagine as pessoas olhando para Jesus e dizendo: salve a ti mesmo, ó rei de judeus. Você não é o rei de judeus? Então se salve. Não há um poder que você declara ter, então use agora deste poder para se salvar. E é interessante que Jesus não ia usar esse poder, porque no momento que ele foi preso, falaram para ele: mas se você orar, Deus não manda anjo. Ele: se você orar, Deus manda, mas é necessário que algumas coisas aconteçam. Então é lógico que Jesus não ia usar o seu poder para se salvar, porque ele precisava cumprir um propósito. E Jesus nunca usou do poder de Deus em benefício próprio. Jesus nunca usou o poder de Deus, o poder do Pai, para se beneficiar deste poder. Lá em Mateus capítulo 4, quando o diabo afronta Jesus, fala assim: não está com fome? Transforme essas pedras em pães. E aí Jesus pega o texto de Deuteronômio capítulo 8 e fala assim: nem só de pão viverá o homem, mas do que? Mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Agora trazendo para os dias de hoje, se fôssemos nós, será que no momento de crise, no momento de fome, no momento de angústia, no momento de pressão, nós conseguiríamos ser tão espirituais? Ou será que nós arrumaríamos um jeitinho brasileiro para escapar, para se safar daquela situação? Quem já esqueceu algo em casa quando saiu? Já esqueceu? Esses dias eu esqueci um negócio em casa quando saí. Algo que eu não poderia ter esquecido, mas eu esqueci. O documento da moto. E aí eu andando de moto, e nem aí com o documento da moto, e eu me deparei com quem na minha frente? Um comando. Olha, a polícia nos faz lembrar: põe cinto de segurança, né? Você está andando sem cinto, você viu a polícia, você faz lá. E a hora que eu vi o comando, eu falei: o documento. E eu tinha pego o documento da moto,
e coloquei em cima da mesa, porque eu ia sair com a moto. E aí saí tão apressado, que a hora que eu vi a polícia, eu falei, caramba. Eu olhei se tinha na rua para virar, não tinha, já era. Aí o policial. Aí eu desci, maior natural, outro vem. Olha o documento da moto, habilitação, documento da moto. Então, rapaz, esqueci. Que bom. Mas eu posso pedir para minha esposa tirar uma foto? E eu mostrar para o senhor a foto do documento? Ele falou assim, não, pode, lógico. Eu falei, sério? Não, o senhor vai ser multado. Mas pode. Eu falei, não, eu estou querendo dizer assim, para mim não ser multado, para eu não ser multado. Não tem jeito mesmo. É um documento de porte obrigatório. Eu falei, não, mas eu peço para minha esposa tirar uma foto. Você vai ver o documento está em dia. Não, eu vou pesquisar aqui pela sua placa, eu vou saber que o documento está em dia. Mas, eu falei, se minha esposa trouxer o documento, eu ligo para ela, ela vem com o carro e traz o documento. Pode trazer. Mas o senhor vai ser multado assim mesmo. Aí ele falou assim para mim, ei brasileiro, hein? Mas o que tem? Nós vivemos numa era digital, onde tudo é digital. Até o documento da moto. Posso tirar uma foto lá, mostra o senhor. Ele falou, não, pode ser, sem problema. Mas o senhor será multado. E aí, meus argumentos não serviram para nada e eu fui multado. Aí eu falei para ele assim, mas eu vou precisar voltar, porque eu estava indo. Eu preciso voltar, e se eu voltar? Se parar vai ser multado de novo. Como que eu vou fazer? Ele falou, vou te dar um conselho. Eu estava indo para César, ele falou, vai embora pela perimetral, que lá não tem comando. Agora, se o carro de polícia te parar de novo, já peguei o documento da moto, guardei dentro do baú da moto, lá na bolsa, esse documento nunca mais sai daqui. Mas fato é que nós sempre buscamos uma saída para as nossas falhas e para os nossos erros. E quando eu falei para ele da foto, eu falei na inocência, não no jeitinho brasileiro, né? Mas eu falei, o que eu imaginei? Ele precisa da foto para ver se o documento não está atrasado. Eu falei, não, moço, é um documento de porte obrigatório. Mas como nós queremos ao longo da nossa vida transformar pedras em pães? Como ao longo da nossa caminhada, o diabo ele fala para nós, olha, há um jeito para você conseguir o que você quer, transforme pedras em pães. E não, nós esquecemos que somos espirituais e que a palavra de Deus habita em nós, e muitas vezes nós damos um jeito ou tentamos transformar pedras em pães. Mas Jesus não, ele falou assim, olha, eu poderia até transformar as pedras em pães, mas nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. E aí quando nós olhamos para tudo que envolveu a vida de Jesus, e lógico que se nós compararmos com a nossa vida, nós vemos quão longe nós estamos dos valores do reino de Deus. Diga assim comigo, eu não posso dar jeitinho brasileiro. Porque normalmente os jeitinhos brasileiros significa transformar pedras em pães. Normalmente transformar pedras em pães não é aquilo que Jesus fez ao longo da sua caminhada. Porque ele estava envolvido num propósito. E quem está envolvido no propósito, vive o propósito. Ou tem que viver este propósito. Então, eu quero falar aqui algo ao seu coração. Porque diz no pregador que se alguém quer algo de outro, primeiro tem que tocar-lhe o coração. Então, quando nós olhamos para a palavra de Deus e lemos a palavra, nós precisamos deixar essa palavra tocar no nosso coração. Nós sermos ministrados por esta palavra para que gere em nós o amor de Deus. Abra sua Bíblia comigo no livro de Isaías, capítulo 59, no versículo 2. Olha o que diz em Isaías 59, 2 a respeito do pecado, ou a respeito de uma vida de pecado.
Isaías 59:2 diz assim: mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados esconderam o seu rosto de vós, de modo que não vos ouça. Ou seja, os nossos pecados, eles nos separam de Deus e do propósito de Deus. E todo o nosso pecado foi lançado sobre Jesus. Na hora das aflições e das angústias naquela cruz, Jesus estava carregando sobre si os meus pecados e os seus pecados. Porque esses pecados nos separam de Deus, então vindo sobre Jesus, trouxe também uma separação momentânea, a ponto de Jesus dizer: Pai, por que me abandonaste? E muitas vezes quando nós falamos de Jesus, quando não meditamos, nós achamos que é mais uma história que foi vivida por alguém. Mas quando nós meditamos e começamos a imaginar que tudo isso aconteceu por nossa causa, pelos nossos pecados, o nosso coração precisa se quebrantar diante dessa palavra. 1 Coríntios capítulo 1, versículo 18 diz assim, que a palavra da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos ela é o quê? Diga assim comigo: o poder de Deus. Diga assim: poder de Deus. A palavra da cruz ela é loucura para aqueles que estão morrendo, mas para nós que somos salvos, ela é o poder de Deus expresso, poderoso, grandioso. Agora abra sua Bíblia comigo em Isaías aí mesmo, 53:4. Isaías capítulo 53, versículo 4. Diz assim: verdadeiramente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e carregou com as nossas dores, e nós o reputávamos por aflitos, feridos de Deus e oprimido por tudo isso. Então, quando nós pararmos para meditar em tudo isso que Jesus fez por nós, quando nós olharmos para a mesa da ceia, quando nós entendemos o momento de comunhão da igreja, quando nós entendemos que foi pela sua igreja que Jesus morreu, e não foi para uma igreja instituição, porque na época de Jesus não havia instituição eclesiástica, e nem é esse o propósito de Jesus. Isso acontece talvez hoje por uma questão de organização. Mas Jesus morreu por mim, Jesus morreu por você. Amém? Amém. Você pode dizer amém por isso? Amém. Pode dizer: oh Deus, obrigado. Amém. Você, irmão, você está atento ao que está acontecendo? Você está atento ao que Jesus está fazendo por você? Você está atento aos cuidados de Deus? Você está atento aos mínimos detalhes daquilo que Deus tem feito na sua vida diariamente? Ou será que você tem feito como um filho mimado que olha para o pai dizendo: me pariu que cuide? Porque tem muito filho mimado que acha que a obrigação dos pais é dar todo o suporte, porque eu não pedi para nascer, já que nasci, faça a sua obrigação de cuidar de mim. Já viu algum filho dizendo isso por aí? E tem muito crente que está vivendo nessa pegada, nesse entendimento errado. Deus, se o Senhor me gerou, então o Senhor cuide de mim. Eu determino a cura, eu determino o dinheiro na conta, eu determino isso, eu determino aquilo, e eu falo e o Senhor tem que fazer. Não vivemos com Deus uma relação de amor. Senhor, obrigado, porque o que eu tenho porque o Senhor é um Deus bondoso. Senhor, obrigado, porque se hoje eu estou aqui, eu sou um privilegiado. Há muitas pessoas que gostariam de estar aqui, ou em qualquer outra igreja nessa noite, mas estão acamados e enfermos. Senhor, obrigado, porque o Senhor tem me sustentado no meu físico. Eu tenho o prazer de poder meditar na sua palavra. Mas aí nós olhamos para tudo isso que Jesus passou, e parece que nós não conseguimos entender isso. Achamos que o estar na igreja é apenas o cumprimento de um ritual semanal. Achamos que o estar na igreja é apenas o cumprimento de um protocolo, porque eu sou filho de Deus, eu aceitei Jesus e eu tenho que estar lá.
Então, e não alcanço outras pessoas porque vivo no meu mundo, ou seja, está tudo bem comigo, que o mundo que se exploda. Nós vivemos cada dia mais no mundo individualista, aonde as pessoas se preocupam somente consigo mesmo. E hoje nós vemos poucas ações de evangelismo. Hoje nós vemos poucas pessoas falando do amor de Jesus. Hoje nós vemos poucas pessoas expressando este amor de Jesus. E aí quando nós lemos a palavra, aí nós começamos a meditar, Jesus se fez ridículo por nós, porque estava carregando os meus e os seus pecados. Nós estávamos reputados como mortos, nós estávamos dados como mortos, mas Jesus disse assim: pode dar vida para todos eles, porque eu vou morrer no lugar de todos eles. Naquela questão de sequestro, é mais ou menos isso que Jesus fez. Olha, pode libertar eles, que eu me coloco no lugar dele como sequestrado. Mas aí nós lemos a Bíblia e falamos: puxa, que legal, hein, cara? Vou colocar lá uma coroa de espinho na cabeça de Jesus. Puxa vida, coitado dele, né? Como nós vemos as notícias más hoje, as notícias más não geram mais impacto em nós. Se acontecer um terremoto, daqui a pouco lá no Nepal, nós vamos dizer assim: puxa vida, tem mais um terremoto. Ainda bem que eu não moro por lá. Se acontecer uma tsunami na Indonésia ou em outro lugar, nós diríamos assim hoje: o Senhor ora, abençoa, cuida lá daqueles que estão lá. Ah, mas glória a Deus que eu moro no Brasil. Quando acontece uma desgraça com a família do outro, tem gente que tem medo de dizer nome de enfermidade, dizendo assim: não, está amarrado, da enfermidade não pode, aquela doença ruim, porque vai que também aconteça comigo. Ainda que nós vivamos este medo das coisas ruins acontecer com nós, quando nós olhamos para a Bíblia, nós dizemos assim: ainda bem que Jesus fez isso por mim, para eu não precisar morrer. E aí continuamos levando a nossa vida na pegadinha de sempre: já entreguei a vida para Jesus, bom, meu nome já está protocolado no céu, aleluia, como diz a música aqui, já tem um nome no seu livro lá, oh Deus, obrigado. E aí nós olhamos para Jesus e falamos: Jesus, valeu, porque olha, tem tudo acontecido. E aí Jesus fala assim para os discípulos: que a sua alegria seja diariamente que o teu nome esteja escrito no livro da vida. Essa tem que ser a alegria do crente. Essa tem que ser a minha alegria e a sua alegria. Que se eu morrer hoje, eu vou para a glória com o Senhor. Amém? Você tem convicção disso? Amém. Quem tem essa convicção, diga amém. Amém. Porque quando você tomar a ceia, é exatamente isso que você vai estar dizendo: Senhor, que eu tomar o cálice, se me der um infarto agora, estou tranquilão, eu vou para a glória. Sabia que é isso, irmão? Não as palavras grosseiras assim, né? Que é isso que eu tomar a ceia. Que você olha que pega o pão e pega o cálice, você está dizendo assim: Jesus, a hora que eu der se der um infarto, eu estou na glória. Por isso que nós, o apóstolo Paulo fala: examine-se, pois, o homem a si mesmo, e depois de haver se examinado, coma do pão e beba do cálice. Então, nós precisamos entender com mais profundidade o que Jesus passou por nós. Nós precisamos viver com muito mais intensidade o que Jesus fez por nós. E alguns fatos do dia a dia nos fazem meditar em tudo isso. Eu até depois que tomei a multa lá, eu fiquei mal. Até eu encontrei com o Armando depois, e o Armando falou: você está de férias, mas você está com uma cara. Mas eu fiquei tão mal, não foi pelo valor da multa, porque acho que era R$80, o policial falou, até porque é caro. Mas foi por Deus, eu achei que eu dei. E eu conheço muito policial, né? Naquela hora vai ser um amigo. Tinha uns 20 policiais na batida lá, eu falei: puxa, não tem nenhum da igreja aqui. Cadê os irmãos da igreja? Mas glória a Deus que não tinha nenhum, porque talvez se tivesse, eu chamaria
nosso olho corre, qual pena que eu posso transformar em pão? E aí nós olhamos para a vida de Jesus. Jesus teve muitas situações que ele poderia ter se safado se ele tivesse pedido ao Pai, mas ele disse assim: é necessário que isso aconteça. E aí depois eu brinquei até com o policial, falei: você está certo, não tem que dar multa. Depois eu vi que não tinha mais jeito, não tinha jeito de tirar foto, nem a mulher trazer o documento, lá não tinha mais jeito, né? Eu falei: não, você está certo mesmo, não tá aí. Aí minha esposa, a pastora, disse para mim: e cabeção, não foi eu mesmo. Tem coisa que a gente não pode esquecer, e eu fui relapso. Mas aí, como nós queremos ao longo da nossa caminhada transformar pedras em pães e desmerecendo tudo que Jesus fez por nós? E aí diz que ele foi substituto na cruz, pelas minhas dores e pelas suas dores. Ele levou sobre si todas as nossas dores e todas as nossas enfermidades. E diz que pelas suas pisaduras nós somos o quê? Sarados. Nós somos curados. Mas espera aí, como que nós somos sarados? Como nós somos curados se tem gente que morre de enfermidade? É do reloginho, né? Mas a Bíblia diz que eu e você somos peregrinos e forasteiros, que nós somos cidadãos da onde? Do céu. E aí a Bíblia diz no livro de Apocalipse que no céu não haverá o quê? Dor, não haverá choro, não haverá ranger de dentes. E aí nós não conseguimos entender isso, porque nós não conseguimos entender a vida no céu. Nós queremos entender a vida na terra. E se as coisas na terra não acontecem como nós esperamos que aconteça, nós já logo dizemos que Deus nos abandonou. Se as coisas na terra não acontecem da forma que nós esperamos que aconteça, nós dizemos: o Senhor não tem olhado por mim, o Senhor não tem cuidado de mim, o Senhor não tem zelado pelas minhas aflições. Mas quem disse que porque Deus não fez o que você quer que Ele faça, é porque Ele te abandonou? Quem disse que as coisas que não aconteceram do jeito que eu e você esperamos que aconteça, é porque Deus está virado de costas ou está distraído que não viu? A ponto de Ele entregar o Filho, é sinal que Ele me ama demais. Amém? A ponto, João capítulo 3, versículo 16, que Deus amou o mundo de tal maneira, de uma forma tão grandiosa, tão gloriosa, que Ele deu o seu Filho. Eu entendo que o amor de Deus por nós é um amor tão grandioso e tão glorioso, a ponto de Ele pegar o Filho e colocar no lugar. Mesmo nós sendo pecadores, mesmo nós não merecendo isso, mesmo nós contrariando tudo aquilo que o Senhor manda fazer, mesmo assim Ele nos amou. Mesmo assim Ele entregou o seu Filho. Mas aí agora, para resumir tudo isso, para finalizar, quando a gente começa a falar isso ao coração das pessoas, as pessoas continuam vivendo uma vida de pecado, as pessoas continuam vivendo uma vida de dor, as pessoas continuam vivendo uma vida fora do contexto da palavra de Deus. Sim ou não? E aí cada dia a gente olha as maldades do mundo e a gente fala assim: puxa vida. E aí a gente vai para a Bíblia: é necessário que tudo isso aconteça. O amor de muitos está se esfriando, as coisas estão indo para o buraco porque o homem é assim mesmo. E nós não podemos talvez mudar o mundo de uma vez só, mas nós podemos mudar o mundo em que vivemos. Eu posso mudar o mundo na esfera de atuação que eu tenho. Jesus, quando falou para os discípulos lá em Atos capítulo 1, versículo 8: mas recebereis o poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, para que sejais o quê? Minhas testemunhas.
em Jerusalém, ou seja, num contexto de pessoas que você alcança. Então, se minha testemunha em Jerusalém, primeiro, eu faço diferença e eu tento mudar os conceitos e valores das pessoas que estão à minha volta. Lógico que eu não vou conseguir influenciar todas as pessoas, mas nós precisamos entender que nos tempos de hoje, Jesus pode continuar sendo escarnecido. Tem gente que pergunta: eu é crente, o fulano é crente, o atleta de Cristo, o fulano é de Jesus, eu vou vestir uma camiseta escrito Jesus, porque isso fala que eu sou crente. E daí? O que fala que eu sou crente não é uma credencial, o que diz que eu sou crente não é o meu modo de vestir. O que diz que eu sou crente são as minhas ações, as minhas palavras, as minhas atitudes. Isto reflete o que Cristo fez por mim na cruz. O que vai refletir para o mundo que Jesus morreu verdadeiramente também por eles é o que eu faço, não muitas vezes o que eu falo, porque muitas vezes o que eu falo não é o que eu faço. E esse era o problema dos fariseus que estavam à volta de Jesus. Lá em Mateus capítulo 23, Jesus ele fala assim, para as pessoas que estavam olhando o discurso dos fariseus, Jesus fala assim: olha, faça tudo o que eles nos mandam fazer, porque o discurso deles é maravilhoso. Os caras são bons de discurso, mas não façam o que eles fazem, porque eles colocam um peso sobre os ombros, mas eles não fazem esforço para remover, eles não movem um dedo para remover esse peso. Porque é muito fácil eu dizer para uma pessoa: olha, não faça isso, não faça aquilo, não faça aquilo outro, estabelecer regras para um monte de coisa. E uma vez minha mãe me disse: cuidado com as regras que você cria, porque um dia você também vai se enquadrar nelas. Então cuidado, ficar apontando e falar: não pode, não pode, não pode, não pode, porque um dia talvez você caia nessas regras, assim como aconteceu com Daniel. Então Jesus ele pode continuar sendo escarnecido se nós não vigiarmos o nosso modo de viver. Diga para o irmão do seu lado aí: vigia. Tem uns adesivos que o povo coloca no carro lá, né? Vigia, varão. Mas tem uns irmãos que dá vontade de você usar uma plaquinha de você, meus irmãos falam: vigia, varão. Não, mas eu não estou fazendo nada, não. Quando nós condenamos a palavra de Deus, já viu alguém escandalizar com a Bíblia? Já viu? Quando a gente vai falar, principalmente líderes, né, principalmente pastor, ou você que ministra normalmente com alguém, e você fala assim: não, mas a Bíblia diz. Não, mas não é bem assim. Não, mas a Bíblia diz. Não, mas a Bíblia, pastor, a Bíblia. Tem crente que pensa assim: mas a Bíblia é um negócio muito antigo. A Bíblia é um negócio assim que foi escrito lá atrás, nós precisamos contextualizar a palavra, pastor, não é bem assim não. E toda vez que eu faço isso, eu estou dizendo que a palavra de Deus está gerando em mim escândalo. Mas a palavra de Deus tem que gerar em nós poder. Amém? Amém. A palavra de Deus, diga isso comigo, a palavra tem que gerar poder. A fé vem pelo ouvir, e ouvir o quê? A palavra de Deus. Por que as pessoas estão incrédulas nos dias de hoje? Porque não estão meditando a palavra. Isso só começar de mim mesmo. Quantas vezes a gente passa o olho na Bíblia e tem gente que tem leitura dinâmica, lê a Bíblia com leitura dinâmica. E quando Jesus fala assim: olha, medita. Quando Deus fala para Josué: medita. Quando o Salmo 1 diz: medita. Para e entre no texto, entenda o que Deus está falando. Nem que você leia um versículo por dia, mas medita naquele versículo e faça daquele versículo uma direção para o seu dia. Mas hoje nós olhamos as pessoas, falamos assim: não, mas não é bem assim, e vão levando a vida de qualquer jeito.
jeito, deixando-se escarnecer, deixando a palavra de Deus ser envergonhada. E quando nós estamos diante de uma mesa que fala a respeito da ceia, Jesus falou assim: fazer isso em memória de quem? De mim. Ou seja, todas as vezes que vocês estiverem diante de uma mesa de ceia, lembre-se de tudo que eu fiz por vocês. Quem já viveu alguns milagres de Jesus aí? Amém? Mas nós esquecemos muito fácil se não tivermos memoriais. Eu já preguei aqui sobre memoriais, né? Já. Mas em casa lá eu continuo com os meus memoriais. O que é o memorial? Eu tenho a pedrinha do meu apartamento. Quando eu comprei o apartamento na planta, fui lá, peguei uma pedrinha e guardei. Quando eu peguei a chave do meu apartamento, veio lá uma etiquetinha, eu guardei aquela etiquetinha. Quando eu viajei a primeira vez de avião, eu guardei o saquinho lá. Mas é porque eu tinha medo de voar de avião. E tudo isso é um memorial para quê? Para dizer assim: olha, eu tinha um medo, mas Jesus me fez superar isso. Eu não tinha uma casa, mas Jesus me deu uma casa. Olha, eu não tinha uma filha, mas Jesus me deu uma filha. Eu não tinha uma esposa, mas Jesus me deu uma família. Eu não tinha saúde, Jesus me dá saúde. Glória a Deus por isso. Então nós precisamos estabelecer memoriais, porque nós temos a memória muito curta. E para encerrar, abra sua Bíblia comigo lá em Mateus capítulo 6. Já conhece muito bem esse texto, mas nós vamos ler ele. Mateus capítulo 6. O louvor pode subir já. Diz assim, versículo 33: mas buscai primeiro o seu reino e o quê? E a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Esse texto para mim acho que é um dos textos básicos da vida cristã. Senhor, eu quero buscar o teu reino, eu quero buscar os valores do teu reino, eu quero, Senhor, viver a vida de Deus. Se coloque em pé para nós orarmos. Eu quero orar com você nessa hora, que nós possamos meditar na palavra de Deus e dizer assim: Senhor, eu não vou conseguir dimensionar tudo que o Senhor fez por mim, eu não vou conseguir dimensionar tudo que o Senhor passou por mim, mas eu quero viver com intensidade a tua palavra. Eu quero viver a cada dia mais intensamente a tua palavra. Amém? Senhor, eu tenho situações para transformar pedras em pães, mas eu não vou transformar, porque eu quero viver a tua palavra. Senhor, eu quero viver intensamente a verdade da tua palavra. Vamos orar. Curva a tua cabeça.